Há um limite na razão. Existem coisas que não explicamos com a mente, apenas sentimos com o coração. A vida está cheia dessas coisas misteriosas que transcendem as coisas materiais. São inexplicáveis, mas elas são transmitidas também. Algumas experiências valem bem mais que 1000 palavras. A educação, por exemplo, não se restringe apenas às palavras, mas ela necessita de uma ação concreta e de um modelo para se seguir e alcançar a fim de atingir a sua potência máxima. O que eu quero ressaltar aqui é que a vida humana não se forma ou se torna diferente somente pela razão. A vida humana é repleta de coisas que não sabemos explicar e a razão, por mais necessária que seja, ela tem um limite. A obra Os Irmãos Karamazov de Dostoiévski apresenta 3 irmãos que refletem esse comportamento e a vida humana tal como muitas vezes ela é. Dmitri é um homem movido pelas suas paixões e ambições. Esse é um dos irmãos, filhos de Fyodor Pavlovich. Já Ivan é um irmão considerado inteligente e de razão. Ele é um niilista que duvida da existência de Deus e faz questionamentos e tem falas interessantes que refletem a sua intelectualidade. Ivan é puramente razão, mas Ivan fica conturbado em uma mente profunda, chegando a conversar até com o diabo, que questiona as suas crenças em uma espécie de ilusão. Ivan focou totalmente na sua razão e, mesmo assim, caiu em uma espécie de loucura. O último dos irmãos, Aliotia, ao contrário de Ivan, é um irmão que apresenta uma profunda fé em Deus e características santas, o tornando um personagem puro e sem perversão. Esses 3 irmãos são o reflexo do ser humano. As suas características estão presentes dentro da gente o tempo todo. E essas 3 forças, as paixões, o niilismo e a fé, lutam o tempo todo dentro da gente. E aí pessoal, meu nome é Jonathan Glake e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Deixa o like, se inscreve se você gostar, comenta que eu sempre respondo e tô curtindo os comentários, eu leio tudo. Então é isso. Tendo essas 3 características dos irmãos Karamazov, vocês vão conseguir acompanhar essa ideia comigo. A ideia de que se somos movidos apenas pelas paixões, tendemos a cair em uma escravidão. Se somos movidos apenas pelo niilismo, tendemos a cair também em uma loucura, porque só pregamos a razão material das coisas. Se somos movidos apenas pela fé cega, tendemos a cair na ignorância. É necessário ressaltar que Aliotia não é ignorante, ele chega até a conversar e ouvir os questionamentos contra Deus do irmão Ivan Karamazov. O que eu quero afirmar aqui é que o bem ele tem que prevalecer nisso tudo em uma maneira ordenada. Fé e razão devem andar lado a lado e as paixões devem ser controladas com o auxílio desses dois. Essa é uma das grandes lições da obra de Dostoiévski. A razão por si só não se sustenta. Não somos movidos apenas por paixões e pela racionalização do mundo material. Isso robotiza a vida do ser humano. Não somos apenas matéria, temos uma parte material e uma parte espiritual também. As emoções trabalham de uma forma inconsciente. O amor, a felicidade e até a dor muitas das vezes é algo inconsciente que não temos total controle o tempo todo. Portanto, a razão não consegue suprir tudo da vida. Ela sempre falta porque ela tem um limite. Em Memórias do Subsolo, Dostoiévski expõe de forma perfeita essa ideia. A razão satisfaz apenas a faculdade de raciocinar do homem, enquanto que a vontade é a expressão da totalidade da vida, ou seja, da vida inteira, inclusive a razão e seus escrúpulos. E embora nessa vida, tal como se exprime assim, se torna às vezes má, nem por isso deixa de ser a vida, e não uma extração de raiz quadrada. A crítica aqui está em justamente reconhecer que a inteligência e a razão não definem e nem tornam a vida humana boa em sua totalidade. A razão e a inteligência podem e foram usadas muitas vezes para o mal. Se não tivermos afeto, ética, compaixão e amor, a razão se torna um simples instrumento superficial. E podemos imaginar o quanto a vida humana ficaria chata se tudo fosse previsível e sem experiências que transcendem o nosso limite de entendimento. Pode parecer estranho, mas nunca vamos saber de tudo e a gente sempre vai estar em busca de alguma coisa. Para uma existência completa é necessário tanto processos inconscientes como conscientes também. Além de que a vida não se restringe apenas ao nosso universo mental. Portanto, até errar ou ter incerteza de alguma coisa também é um passo que restringe essa nossa capacidade e reflete essa realidade. Muitas das vezes lidamos com o nosso ego que quer dar conta de tudo. E na ganância de querer saber de tudo de forma rápida, acabamos caindo na ignorância. Voltando aos irmãos Karamazov, Ivan Fyodorovich caiu justamente na loucura por confiar demais e colocar a razão como algo totalitário da sua vida.
Por mais inteligente que ele fosse, ele não conseguiu suprir esse abismo que ele deixou na alma humana. A sua mente era profunda demais e seus questionamentos acabaram tomando conta dele, e não ele tomando conta dos seus questionamentos. Eu quero ressaltar aqui então que eu não estou criticando a razão e falando que ela é inútil. Na verdade, ela é muito importante e a gente deve buscar inteligência, razão e viver como sábios. Sabedoria é fundamental, mas ela não é um pilar que supre totalmente a nossa vida humana e não adianta tentar porque ela não vai suprir. Mas voltando à ideia do início, se nem tudo se explica com a razão humana, é necessário sentir as coisas também. Sendo assim, não se exclui fé e razão, e nem razão e fé. Um está para o outro. Dessa forma, como foi dito, tendemos a alinhar e controlar nossas paixões para que ela não nos controle. Nunca a teologia excluiu a razão e nem a razão excluiu a fé. O que mais vemos hoje são visões cientificistas que se tornam superficiais. São visões sujeitas ao erro, mas que são propagadas como verdades universais. Todos temos o sangue dos irmãos Karamazov. Dentro de nós mesmos podemos ser lascivos e loucos, patifes e materialistas. Mas também podemos ser santos e inteligentes, honráveis e puros. Tudo depende da maneira em como alinhamos essas três coisas em nossas vidas. As paixões são importantes, mas nocivas em excesso. A razão é essencial, mas há um limite. E a fé é algo que nos move, mas ela está presente no reino também do amor, onde poucas são as razões que conseguem explicar. Isso quando não atingem o seu excesso, o seu limite. Mas o exemplo que eu quero ressaltar aqui como fundamental é o exemplo de Ivan, que por mais inteligente que fosse, que por mais homem de razão que fosse, ele não conseguiu suprir a si mesmo. Ou seja, fé e razão, elas devem sim ser alinhadas. O homem não é só material, o homem também é espiritual. Sobre essas três coisas, três personalidades presentes de nós mesmos, que inclusive tem nos irmãos Karamazov, eu vou deixar para outro vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. E muito obrigado, fui.